Naira, eu fico pensando assim, a gente lançou um card da Maim essa semana, Mauro, falando que nós precisamos de uma delegacia, uma DEAN digital, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher digital, sem desmobilizar e sem desmontar as delegacias presenciais. Nós estamos dentro de uma pandemia do Covid-19, dentro da pandemia do feminicídio e da violência contra as mulheres, da humilhação às mulheres. Eu sempre trago a imagem da marcha, a marcha de mulheres negras, porque essa é a marcha, é tipo marcha mãe, né, Daira, de todas as marchas, né? Que a gente estava ali numa construção realmente muito potente que mobilizou o país, né? E que mobilizou mulheres no país inteiro. E eu fico pensando como a gente chegou ali, 10 anos do mapa da violência, Mauro, e nós observamos na marcha em novembro de 2015 que a violência, depois de uma década de governo popular, progressista, de esquerda, nós tínhamos recuado em 9% a violência contra as mulheres brancas e, lamentavelmente, avançado em 54% em relação à violência contra as mulheres negras. Isso diz muito sobre a sua pergunta, violência e racismo estrutural. Porque quando a gente, na nossa cidade, né, Naira, onde, Mauro, uma mulher negra entra, que deveria ter a sua criança protegida, você tem cerca de 175 mil crianças de Salvador sem direito à creche. Sabe o que acontece para essa mãe ir trabalhar? Muitas vezes ela tem que deixar sua criança numa situação muito complicada e de insegurança, para ir dar segurança às famílias brancas, para ir cuidar da casa das famílias brancas. Porque o jogo colonial, ele está em carne viva no nosso país. Mirtes de Souza perdeu o seu filho, o menino Miguel, nessa cena. Né? Nesta cena. Então, isso para a gente é um debate muito duro. E tem governantes que pensam que estão cumprindo a Lei Maria da Penha quando prende um agressor. Isso aqui é o fim da linha, isso aqui é o fracasso dos governos. Tá? Quando você prende o agressor, já é o fracasso dos governos, porque você não criou mecanismo, nem campanhas e nem políticas para acolher essa mulher em seus direitos, na escuta qualificada, no fortalecimento dos órgãos, dos organismos de acolhimento e proteção à mulher, nas casas-abrigos, nos centros de acolhimento, na Casa da Mulher Brasileira, que é um quiprocó para funcionar nos estados. E é muito governador e muitos prefeitos se escondendo atrás das impossibilidades do governo federal e desmobilizando políticas, né, centrais na proteção das mulheres nos estados. Então, essas são questões que, para a gente, elas vieram todas à tona na marcha, e agora, 5 anos depois da marcha, nós continuamos na precarização. Imagine que em 2010, eu, Valdeci Nascimento, Jurema Werneck, Sueli Carneiro, Vânia Santana, Regina Dami, né, Eunice Leia Moraes, Aparecida Gonçalves, junto com a ministra Nilceia Freire, nós traçamos o que seria o eixo 9 do Plano Nacional de Política para as Mulheres. Nós desdobramos ali o eixo 9, que é de enfrentamento ao racismo, sexismo e lesbofobia. Para enfrentar, por exemplo, a misoginia na educação e a gente não desembocar em descalabros inaceitáveis como esse horror, né, que eles chamam de ideologia de gênero. Se tivesse uma ideologia de gênero, com certeza esse desgoverno não estaria em Brasília. Tá? Se nós tivéssemos realmente uma
hegemonia do que eles dizem, mas são falsos debates. Eles realmente não nos interessam nesse momento. A gente está aqui para dizer, nos estados, a partir da Bahia, né, desde a Bahia, a gente exige, os governos do Nordeste brasileiro, os 9 estados, precisam criar as delegacias digitais, as DEANs digitais, né? E parar com o proselitismo, que eles têm tanto dinheiro para a segurança pública, mas esse dinheiro não é para as mulheres. Só que a CPMI da violência contra as mulheres, quando chegou à Bahia, com Lídice da Mata, Ana Rita, João Moraes, né? Eu estou falando de parlamentares de todos os partidos, né? No campo da esquerda, que trouxeram a CPMI em 2011 e viu as condições em que os governos estavam tratando a agenda no enfrentamento à violência, nós enfrentamos uma situação extremamente difícil, mas a gente levantou que secretarias de segurança pública, que tem dinheiro para absolutamente tudo, tem os maiores orçamentos dos estados, é um assinte para governos populares democráticos de esquerda, né, com orçamentos monumentais, mas não tem um centavo para fortalecer as DEANs, para fortalecer projetos como o Projeto Viver, que é um programa que alcançou reconhecimento internacional e aqui na Bahia foi desmontado. Né? A gente, ao ver situações como a gente está reivindicando a criação de uma DEAN digital e não é para desmontar as delegacias, as DEANs físicas, não. Tem que acolher e fortalecer e ter equipes realmente que afirmem os direitos das mulheres. A gente não quer equipes assediadoras com homens que param mulheres na porta da DEAN para fazê-las desistirem de prestar queixa. Imagine que esse é um momento extremamente difícil de nossas vidas. Nós vamos, quando chegamos a uma DEAN, nós chegamos para prestar queixa a alguém que a gente confiou, para as mulheres, obviamente, que são heterossexuais, né, e que convivem, ou que são bissexuais, e que convivem com seus companheiros. A quem ela confiou o sono. O sono é a coisa, né, é a hora que você desliga. Você confiou seu sono durante 10, 15, 20 anos, e numa história, muitas vezes, longeva de agressões, você é obrigada a ir denunciar essa pessoa, que tem afeto, que tem relações de sentimentos ali. E lá você sofre a segunda, a terceira, a quarta, a quinta violação. É tão perverso que até para dar um BO, né, e eu quero bater palmas aqui para a Defensoria Pública da Bahia, né, que liberou o BO agora, durante essa situação de pandemia, para que a mulher seja acolhida no atendimento, nos serviços, né? E os outros órgãos deviam publicar suas posições também, e não ficar ali no proselitismo, passando vergonha institucional, né? E negando, na omissão, negando os serviços que pode salvar a vida da mulher. Muitas mulheres em risco eminente de morte, expostas. Então, nós, do Comitê Comunitário de Enfrentamento à Covid-19 nos bairros populares de Salvador, assim como a MAIM, Organização de Mulheres Negras, nós decidimos exigir a instalação da DEAN digital e o fortalecimento das 15 DEANs que estão espalhadas a partir do nosso estado. E a gente quer que os governantes de todo o país pensem nessa questão. Investir no enfrentamento à violência, fazendo prevenção e rompendo com o populismo penal. Portanto, não nos interessa, né, essa justiça criminal que quer prender os agressores e lavar as mãos quando faz. Porque no Brasil, a primeira atenção na segurança pública é o patrimônio e não a vida. É o patrimônio. Todos os grandes juristas, as grandes juristas desse país sabem disso. Né? Essa é a base do debate que está na Pastoral Carcerária, que está na Frente Nacional do Encarceramento,
que está no IBCCRIM, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, né? E são todos lugares dos quais nós nos movemos e no sistema da Defensoria Pública. Isso tem relação direta com o racismo estrutural, porque é isso mesmo. Na conformação jurídica do país, coisa vale mais do que gente, né? Patrimônio vale mais do que gente. Porque o povo preto já foi coisa abaixo de coisa, né? Já foi coisa menos relevante do que qualquer outra coisa. Então, está abaixo da dimensão da coisa objeto, né? Então, acho que isso é fundamental para pensar essa dinâmica, essa lógica estruturante. Entre pessoas, há clivagens, né, Vilma? Coisa mais do que gente, e entre as gentes, as pessoas, tem quem valha mais e quem valha menos. Claro. E a gente quem vale muito. Então, Mauro e Naira Gomes, né? Eu levantei esse debate aqui, minha irmã, porque a gente não aguenta mais, né, ser tarefa quase que exclusiva do movimento social socorrer as mulheres, e os gestores fazendo proselitismo, né? E os gestores, né, nadando de braçada na frente da televisão, né, e tratando realmente do que eles acham importante e deixando à míngua as secretarias de política para as mulheres, deixando à míngua os organismos de proteção aos direitos das mulheres, né? Achando que é um gasto e achando que as mulheres reclamam, numa sociedade em que o peso está em nossas costas. Quando uma mulher não tem creche, e é por isso que a gente quer tirar dessa pauta da justiça criminal, quando a mulher não tem creche para deixar sua criança, essa criança está exposta à violência sexual, numa sociedade que tem pandemia de abusadores, né? Numa sociedade que tem pandemia de abuso contra crianças e contra adolescentes e jovens, e se você entrar numa roda, tiver 12 mulheres, você vai ouvir relatos dessas 12 mulheres, desde o olhar lascivo, que tira a roupa das mulheres, até o olhar criminoso, né, em cima das crianças. E esse é um assunto abafado na sociedade. Esse é um assunto que não pode vir. Então, a Lei Maria da Penha, no nosso entendimento, preconizada no que desenhou a SPM Nacional, sobre a liderança da companheira Nilceia Freire, né, e com todas essas mulheres aqui que eu citei, que construíram, né, os planos nacionais até o terceiro. Isso, para a gente, é muito importante. E é importante o trabalho da AMB, a Articulação de Mulheres Brasileira. É importante o trabalho da Articulação Nacional de Mulheres Negras Brasileiras. É importante o trabalho de Guelé 10, o trabalho da MAIM, o trabalho do Instituto Odara, o trabalho da Marcha do Empoderamento Crespo, né? É importante todo esse espectro, né? Porque aqui, né, o trabalho que Crioula desenvolve no Rio de Janeiro, de ir fortalecendo outras e outras organizações, né? Porque a rede de mulheres negras da Bahia, né? A rede Fulanas e outras redes que se espalham pelo país, porque aqui são essas organizações que têm acolhido as mulheres, né? A Frente de Mulheres Negras do DF e do entorno, Bel Clavelin e todas as companheiras, né? Marina Andrade, todas aquelas mulheres, Leila, porque são essas mulheres, né? Somos nós, e Naira falou corretamente. Quando a gente olha o cenário da Coalizão Negra por Direitos, são 80% de organizações de mulheres negras, porque o peso está sobre nossas costas. Muitas vezes, nossos companheiros estão para ser dirigentes. Nós estamos fazendo trabalho de base, né? Nós estamos lá na ponta. Então, mas esse assunto eu sigo aqui, mas a gente está dizendo, 14 anos da Lei Maria da Penha, os gestores públicos brasileiros precisam parar de passar vergonha. Nos municípios, a gente precisa de conselhos de defesa dos direitos das mulheres que sejam deliberativos das políticas de prevenção e proteção, né? E os organismos, as secretarias, coordenações, gerências
nos municípios precisam ser secretarias fins, né? E não você transversalizar para não acontecer. Assim como as secretarias de igualdade racial precisam ser secretarias fins, né? Com orçamento, né? Chega de proselitismo de governadores e proselitismo de gestores e gestoras, passando vergonha na década afrodescendente, né? Na década em que a ONU Mulheres projetou que a gente chegaria a um planeta em 2030 50-50 de equidade de gênero, e nós estamos há 10 anos para alcançar isso. E quais são as metas que esses governos estaduais e municipais estabelecem? Quando a gente vive numa capital, a terceira cidade do país, em que nesta metrópole, por exemplo, Salvador, uma mulher entra numa fila por uma vaga de creche em outubro e entra num vergonhoso sorteio e disputa uma vaga com mais 150 mulheres. E onde ela vai deixar o seu filho? Vai acontecer todas as Mirtes de Souza do país? A gente vai levar todos os meninos Miguel para o local de trabalho para pegar Covid, que as suas mães trabalhadoras domésticas deveriam... Nós, num debate sério sobre os direitos das mulheres no país, nós deveríamos estar conversando com a FENATRAD, que é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, e os 22 sindicatos de trabalhadoras domésticas, porque é uma CINT que governadores, mesmo em certos campos democráticos, botam trabalho doméstico como trabalho essencial nesse país de escravagistas. Né? Então, para nós, é muito sério. E é por isso que a gente diz mesmo, Naira, no Fórum Marielles, que se a gente não coube nenhuma onda do feminismo, nós somos maré negra feminista. E o que a gente está falando, Mauro, de uma nova estética política, envolve direitos, e nos direitos uma agenda inegociável. Né? E essa agenda inegociável preconiza os governadores, né? E os prefeitos e prefeitas, e as câmaras municipais, né? Tomarem posição sobre essa ampla violação dos direitos das mulheres. Né? Porque sem as mulheres, o Brasil não será uma nação. E sem os direitos das mulheres, não tem direitos humanos no país. Né? Então, como é possível... O CERT chamou um debate com a FEBRAPAN em 2003, né? Cida Bento e outros expoentes, porque os bancos privados brasileiros não contratam mulher negra. Né? Então, o debate que Naira está trazendo aqui, ele é fundamental. A gente está num país, em 98, né? O Grotera fez a pesquisa, o Instituto Etos, em 2005, atualizou a pesquisa, né? A gente, no fundo, dialogando com o Fundo para a Igualdade de Gênero do Canadá, quando a gente olhou para a Confederação Nacional dos Bancários, a partir de São Paulo, nós vimos, né, que o país estava violentamente atualizando as regras da colonização. Né? O Brasil fez um pró-equidade de gênero dentro da SPM e tentou influenciar 51 grandes empresas públicas no país. Tudo isso tem a ver com a implementação da Lei Maria da Penha e com a agenda de gênero no país. Então, a gente, vergonhosamente, vê governadores, prefeitos, secretários e secretárias passando vergonha, né? Porque a gente fica assistindo a indigência na gestão pública. E isso é proposital, porque é uma indigência quando se trata das mulheres negras, da juventude negra e da população negra em geral. Porque para todos os outros grupos, essa sociedade tem política para banqueiro, para o agronegócio. Desculpe aí, me alonguei. Não.